Bom, agora a gente passa para o primeiro bloco de apresentações. E aí agora a gente inicia com o Vinícius Schiavinato, que vai falar sobre a avaliação do eixo hipotálamo-hipófise e adrenal em ratos machos programados pela restrição proteica gestacional. A doutoranda Raíssa Magno vai falar sobre consumo de gordura interestificada e seu impacto sobre a sinalização e secreção de insulina em camundongos. O doutorando Carlos, aluno aqui também do nosso laboratório, que vai falar sobre a matriz de fibronectina fibrina, acelera a cicatrização de feridas na pele de camundongos. E, por fim, a doutoranda Cristiane dos Santos, que vai falar sobre a exposição pré-natal. A dexametasona prejudica a plasticidade do pâncreas da prole adulta. Bom, Vinícius, você é o primeiro dessa sessão, está aberta a câmera, você pode compartilhar a tela, por favor? Fala um oi aí para a gente ver se está tudo bem, Vinícius. Oi, estão me ouvindo? Sim. Beleza. Estão vendo? Sim. Então tá. Então beleza, vou começar. 15 minutos, Vinícius. Tá. Boa tarde a todos, eu sou Vinícius. Hoje vou apresentar para vocês um pouco sobre o meu trabalho de mestrado, intitulado Avaliação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal em ratos machos programado pela restrição proteica gestacional, orientado pela professora Patrícia Nini Boer, co-orientado pelo professor José Antônio Rocha Gontijo. Não tá aí. Aí, foi. A desnutrição gestacional, então, é um sério problema de saúde pública que é implicado tanto na morbidade quanto na mortalidade infantil. De acordo com a OMS, de 15% a 20% dos nascidos no mundo nascem com baixo peso. Por conta desse dado, a OMS ela propôs, entre os seus Global Nutrition Targets, uma redução de 30% do número desses bebês nascidos com baixo peso até 2025. Bom, o Gabriel ele já explanou bem a gênese também da programação fetal, então vou ser breve. Por conta de vários papers relacionando o baixo peso nascer com o desenvolvimento de doenças crônicas na vida adulta, Barker hipotetizou em 95 que mudanças durante os períodos críticos podem predispor o feto ao desenvolvimento dessas doenças. E dentre essas mudanças inclui também a desnutrição gestacional. Já Lucas, em 91, ele propôs o termo programação fetal como uma resposta permanente do organismo e fetal a essas mudanças durante os períodos críticos, levando então ao baixo peso no nascimento. O baixo peso não só apenas está relacionado com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e também metabólicas, mas também com o desenvolvimento de doenças como ansiedade e estresse, sugerindo então uma alteração também na resposta ao estresse e também na responsividade ao estresse desses indivíduos na vida adulta. Rapidinho, aqui a resposta ao estresse ela pode ser modulada tanto pelo sistema simpático-adrenomedular quanto pelo eixo HPA. A resposta rápida ao estresse o sistema simpático-adrenomedular é responsável pela resposta rápida ao estresse através do sistema nervoso simpático, pela liberação de epinefrina e norepinefrina pela medula adrenal, enquanto o eixo HPA ele é responsável pela resposta prolongada ao estresse, que é através da interação entre, então, de sinalização hormonal pelo hipotálamo, hipófise adrenal, leva, então, à liberação de glicocorticoides pelo córtex da adrenal. Em nosso modelo de restrição proteica durante a gestação, em ratos machos com 16 semanas de vida, nós já encontramos alguns dados que sugerem alteração desse eixo e também da resposta ao estresse nesses animais. Um desses dados é a diminuição de GR hipocampal, que altera diretamente o feedback negativo desse eixo, aumentando a atividade do estresse. E alguns estudos recentes têm relacionado a expressão do GR hipocampal com uma disfunção do comportamento materno em roedores, tá? Disfunção do comportamento materno, principalmente durante as primeiras semanas pós-natais. Além disso, nosso grupo também viu um aumento de catecolamina plasmática nesses animais, correlacionando diretamente com o aumento da atividade simpática. Também esse aumento da atividade simpática interferindo diretamente no estabelecimento da hipertensão arterial e também um aumento do corticosteroide plasmático, sugerindo então uma hiperatividade do HPA.
Por conta da hipófise adrenal, elas serem glândulas-chave para a sinalização não apenas do eixo HPA, mas também no sistema simpatoadrenomedular, nós objetivamos em nosso estudo analisar a morfometria da adrenal e expressão de proteínas envolvidas nas adrenais, na hipófise e no hipotálamo, avaliar também a concentração sérica de hormônios esteroidais, como corticosteroide, 11-DHC e aldosterona, e o comportamento materno durante as primeiras semanas pós-natais. Para isso, nós utilizamos ratos Wistar, que foram submetidos ao acasalamento, e a partir da constatação da prenhez, essas ratas foram divididas de acordo com a dieta ofertada. Foram, então, estabelecidos o nosso grupo NP com o nosso grupo controle, recebendo durante toda a gestação uma ração contendo 17% de proteína, enquanto o nosso grupo LP recebeu uma ração contendo 6% de proteína. No nascimento, essa prole, então, ela foi pesada e ambas as dietas voltaram para uma dieta normal de Biotério. E do nascimento até o desmame, nós realizamos o comportamento materno. O comportamento materno foi feito, foi observado, então, na ninhada, diversos parâmetros comportamentais, desde a ausência do ninho, todos os filhotes no ninho, e todos os filhotes no ninho sendo amamentados, lambidos pela mãe, durante esse período, e para cada parâmetro observado foi determinado o score, e aí foi feita a análise. Depois de feito, então, essa análise comportamental, esses animais foram eutanasiados na 16ª semana de vida. Em relação aos resultados, então, nós vimos que um aumento uma diminuição significativa no peso ao nascimento da prole LP, tanto em machos quanto fêmeas, bem como um aumento da distância ano-genital em machos. Esses dados, conjuntamente, eles validam o nosso modelo experimental. Nós vimos em relação a 11-DHC, nós obtivemos esses resultados através de espectrometria de massas, em colaboração com o Centro de Excelência em Quantificação e Identificação de Lipídios, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. Em relação aos resultados, nós não observamos diferença significativa em relação à corticosterona e nem à aldosterona nesses animais. Porém, nós observamos uma diminuição significativa de 11-DHC plasmática nesses animais. Essa diminuição é possível que seja por conta da diminuição da 11-beta-HSD2 renal, que já foi estabelecida em nosso modelo e também em outros modelos de programação. A diminuição dessa enzima, ela é associada com a síndrome do excesso aparente de mineralocorticoide, que ela promove, então, uma inespecificidade à aldosterona, levando uma hipertensão arterial mediada principalmente por glicocorticoides, podendo, então, levar à diminuição de geração de 11-DHC a nível plasmático. Em relação aos dados de Western blot, nós observamos uma tendência ao aumento de AT1 e AT2 na adrenal desses animais, e não vimos diferença em relação a TH, que é uma enzima essencial para a produção de catecolaminas. Diversos artigos já viram que a expressão dessas enzimas, elas são dependentes, elas são expressas em zonas diferentes, zonas específicas da adrenal. O AT1, ele é mais expresso na zona glomerulosa, que produz aldosterona, enquanto o AT2 na medula, então produz catecolaminas. Além disso, nós vimos um aumento significativo de GR e MR, evidenciados aqui pela imunohistoquímica também. E colocando esses dados conjuntos, já é estabelecido um aumento de AT1 na adrenal desses animais que foram submetidos à restrição proteica. Inclusive, há uma diminuição de metilação desse respectivo gene de AT1, e que esse AT1 também ele pode ser modulado por GR, certo? Então, ele pode ser modulado por glicocorticoides. E como a gente há um aumento também de GR, é possível que esse aumento de AT1 seja também por conta desse aumento de GR. Porém, essa sinalização aqui não foi capaz de alterar níveis plasmáticos de aldosterona. E nós vimos também um aumento de MR. E MR, na zona glomerulosa, tem sido descrito que ele participa como se fosse um feedback negativo, principalmente para a aldosterona. Sendo assim, é possível que tanto o MR, aqui também na zona fasciculada e GR, é possível que está ocorrendo, então, um feedback negativo de alça ultra curta também, por isso que nós não vimos alterações aí nos níveis plasmáticos.
E em relação ao AT2, então, o aumento de AT2 pode estar modulando diretamente TH, levando ao aumento de catecolaminas, porém, não vimos alterações significativas em relação a TH, sendo assim, pode estar ocorrendo aí uma alteração pós-transcricional. Em relação à morfometria da adrenal, nós vimos um aumento significativo na medula da adrenal desses animais, porém não vimos diferenças significativas em relação à área total da adrenal, nem no córtex. E acompanhado a isso, nós analisamos também o NeuN, que é um marcador neuronal, e na adrenal, ele é considerado, então, um marcador principalmente para células que produzem norepinefrina, que elas possuem um fenótipo neuronal. Sendo assim, nós vimos um aumento, certo, dessas de NeuN na adrenal, inclusive evidenciado aqui pela imunistoquímica, sugerindo, então, que esse aumento medular também concomitantemente seria por conta de um aumento também de células que produzem norepinefrina. Felizmente, falhamos em avaliar PNMT para avaliar a proporção de células que produzem epinefrina. Outro dado interessante que nós vimos um aumento significativo de PCNA, também aqui evidenciado pela imunistoquímica, sendo assim, um aumento de PCNA e também de NeuN e aumento medular sugere, então, um aumento da proliferação celular na adrenal da pró-LP. Diversos estudos eles já relacionaram, então, que a adrenal ela tem características plásticas em situações de demanda funcional. Sendo assim, é possível que esse PCNA, por conta também de alterações desses receptores também de angiotensina, podem, então, induzir efeitos proliferativos, aumentando o PCNA. Além disso, esse aumento de atividade simpática pode, então, gerar também esse aumento de PCNA por conta dessa demanda funcional. Outro dado interessante que nós observamos foi o aumento significativo de 11-beta-HSD1, que é uma enzima que promove a conversão de um metabólito inativo 11-DHC ao seu metabólito ativo corticosterona, e não vimos diferenças significativas em relação ao 11-beta-HSD2. E diversos estudos já viram que inibidores para ambas as enzimas, elas promovem diminuição de PNMT, que é uma enzima essencial para a produção de epinefrina. Colocando esses dados aqui em conjunto, a adrenal ela possui um fluxo sanguíneo que vai do córtex até a medula. Sendo assim, diversos trabalhos eles viram que a função do córtex no controle da medula. E eles viram também que a expressão dessas enzimas na adrenal também tem diferenças de zonas. Por exemplo, a 11-beta-HSD2 ela é mais expressa na zona fasciculada, enquanto a 11-beta-HSD1 ela é mais expressa aqui nessa região córtico-medular. Ou seja, sendo assim, se ocorre aqui um aumento de 11-beta-HSD1, por conta do fluxo sanguíneo, é possível que ocorra uma geração automática aqui de glicocorticoides intramedular, podendo, então, talvez modular diretamente GR, levando, então, a um aumento de PNMT, podendo, então, interferir diretamente no aumento de catecolamina, também já estabelecido nesse modelo. Por conta da inalteração também, por mais que não vimos alteração em corticosterona, nós vimos em relação a dados centrais, como atrofia dendrítica, principalmente CA3 hipocampal e também fenótipo ansiogênico nesses animais, é possível que está ainda ocorrendo uma hiperativação central, certo, da resposta ao estresse. Em relação aos nossos dados de comportamento materno, não observamos diferenças significativas em relação ao comportamento materno entre esses dois, entre o LP e NP, sendo assim, é possível que outro mecanismo esteja sendo responsável por essa diminuição de GR hipocampal. Em relação ao resultado de hipófise, nós observamos que houve um aumento significativo de ACTH tanto na adenohipófise quanto no lobo intermediário, e além disso, nós vimos um aumento significativo do receptor de CRH apenas na adenihipófise da hipófise desses animais. Esse aumento do receptor de CRF, ele está diretamente, então, correlacionado com o aumento de ACTH, principalmente em corticotrófos. E esse aumento de CRF em situação basal tem sido correlacionado como que se promovesse uma
como se promovesse uma hiperresponsividade ao estresse, certo? Sendo assim, a disponibilidade inicial desse receptor define a sensibilidade do indivíduo ao estresse. Infelizmente, nós falhamos em avaliar CRF hipocampal, porém, quando nós vimos AVP, vasopressina hipotalâmica, que também age diretamente em ACTH, nós vimos uma diminuição. Então, seria talvez essa diminuição de AVP um efeito contrarregulatório ao aumento de ACTH na hipófise? Outro dado interessante que nós observamos foi o aumento significativo de GR na adenopófise e na neurohipófise, e também um aumento significativo de MR em todos os lobos hipofisários. Isso foi de encontro a esses resultados, uma vez que o GR ele impede diretamente a expressão de ACTH, certo? Sendo assim, nós tentamos vasculhar na literatura o que poderia estar acontecendo. Em um estudo aqui realizado feito em prole de animais que foram restritos com restrição alimentar de 50% durante a gestação, eles viram esses mesmos dados que nós obtivemos, só que eles viram também um aumento de 11 beta-HSD2. Ou seja, sendo assim, seria então uma diminuição de glicocorticoides intrahipofisária responsável, impedindo que o GR faça, certo, o feedback negativo apropriado? Bom, outro dado interessante que nós obtivemos foi em relação ao receptor de 5-HT1A na hipófise desses animais, onde nós vimos aumento significativo em LP, e em relação ao 5-HT2A, nós vimos aumentos significativos em todos os lobos hipofisários. Em relação ao 5-HT2A, é possível que talvez esses receptores, o aumento desses receptores, possam estar diretamente relacionados com o aumento do receptor de CRF, que controla, por sua vez, o aumento de ACTH. Sendo assim, porém, nós não vimos a expressão de transportadores de serotonina, que promovem a ação desses receptores, certo, no tecido. Em neurônios isso é muito bem elucidado, mas na hipófise ainda não tão bem. Sendo assim, é um dos marcadores que a gente precisa avaliar, principalmente para avaliar, então, o efeito desses receptores na adenohipófise. Porém, já é muito bem caracterizado que fibras serotoninérgicas que inervam, certo, principalmente o núcleo paraventricular hipotalâmico, descendem para o lobo intermediário, regando aqui a serotonina. Sendo assim, é possível que o 5-HT2A interfira diretamente na expressão de PONC. Outro dado interessante foi o realizado, que a gente viu, que 5-HT1A também é expresso na adrenal. E 5-HT1A na adrenal é possível que seja tenha regulação diretamente controla diretamente a produção de catecolaminas. Ou seja, seria então esse aumento desse receptor, talvez na medula adrenal, uma possível regulação autócrina das células cromafins? Sendo assim, por conta dessas alterações em relação a esses receptores serotoninérgicos, seria possível então estar ocorrendo uma hiperativação das vias serotoninérgicas, principalmente controlando aqui via simpática, que principalmente controlando núcleos como medula ventrolateral rostral, que controlam diretamente aqui os neurônios pré-ganglionares. Seria, então, essas vias serotoninérgicas, essas vias provenientes principalmente do núcleo da RAF, controlando diretamente aqui a produção de catecolaminas? Gente, então é isso. Sei que foi muita coisa. Mas eu agradeço ao povo do laboratório e também à comissão organizadora da OSRC, que tem sido um simpósio fantástico, e eu agradeço muito a oportunidade de estar compartilhando com vocês o que eu tenho feito. Obrigado. Obrigada, Vinícius, pela apresentação. Agora a gente segue com a Raíssa Magno. Estou te vendo, Raíssa. Pode compartilhar a tela, por favor, e abrir o microfone. Acho que fala alguma coisa para a gente testar seu microfone, Raíssa. Tudo bem? Oi, gente. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem.
só aumentar a tela agora e pode iniciar a apresentação, Raíssa. A gente pede só para vocês se atentarem em relação ao tempo, que a gente está com o horário um pouquinho apertado, para não ultrapassar aí os 15 minutos, Raíssa, por favor. Tá bom. Foi compartilhada a tela? Só para... Sim. Então tá. Gente, boa tarde. Eu vou começar me apresentando bem rapidinho. Meu nome é Raíssa, eu sou orientada pela professora Marciane e eu desenvolvo meu projeto de doutorado no laboratório LabDime, que fica localizado no campus de Limeira, da Unicamp. Então, meu projeto é intitulado Consumo de Gordura Intraesterificada e seu impacto sobre a secreção e sinalização de insulina em camundongos. Então, nessa apresentação, eu vou colocar alguns dados parciais que a gente teve até o início do doutorado e até agora. Então, o consumo de alimentos ultraprocessados, ele vem sendo descrito em diversos documentos oficiais, artigos científicos, relatórios técnicos, como tendo um aumento em relação aos últimos anos. Então, um exemplo foi o relatório da Organização Pan-Americana de Saúde, que relatou que houve, de fato, um aumento na venda na maioria dos países em relação aos alimentos ultraprocessados. Nesse mesmo relatório, a Organização Pan-Americana de Saúde viu uma associação positiva também entre a venda de alimentos ultraprocessados e a prevalência, então, de obesidade em adultos acima de 18 anos. Então, com relação a esses alimentos ultraprocessados, a gente sabe que são alimentos que sofrem uma série de aditivos químicos e que também possuem na sua composição uma alta proporção de gorduras dietéticas. Então, nesse slide, eu vou trazer um panorama dessas gorduras, então, que foram utilizadas até o momento pela indústria de alimentos. Então, inicialmente, foi utilizado em bastante escala a gordura vegetal parcialmente hidrogenada, que é conhecida, então, como a gordura trans. Então, desde a década de 50, é uma gordura que vem sendo adicionada nos alimentos. Entretanto, em decorrência das evidências científicas que são muito claras entre o consumo de gordura trans e o aumento do risco de doenças cardiovasculares, diversas regulamentações ao longo desses anos, ao longo dessas décadas, foram impostas em relação a essa gordura trans. Um exemplo são resoluções da Anvisa, que foram publicadas durante esses anos, que teve, então, como objetivo regulamentar o uso, então, da gordura trans na fabricação e comercialização de produtos industrializados aqui no Brasil. Esse movimento ele acontece também fora do Brasil. Então, por exemplo, a FDA nos Estados Unidos, desde 2015, ela já declarou a gordura trans como não sendo segura ao consumo humano. Mais recentemente, aqui no Brasil, a Anvisa publicou uma nova resolução, de dezembro de 2019. E essa resolução, então, ela prevê o banimento completo da gordura parcialmente hidrogenada, que é a gordura trans, até janeiro de 2023. Então, ao longo dos anos, a indústria de alimentos ela vem tentando se adaptar. Então, vem tentando achar substitutos que pudessem, de fato, ocupar o lugar da gordura trans, Então, um desses substitutos utilizado pela indústria de alimentos nos últimos anos é a chamada gordura interesterificada. Então, o que seria essa gordura interesterificada? Eu acredito que muita gente, de repente, nunca tenha ouvido falar dela, Então, a gordura interesterificada, ela é produzida artificialmente pela indústria alimentícia e, hoje em dia, como falado anteriormente, ela é considerada uma das principais substitutas da gordura trans na fabricação, então, de alimentos ultraprocessados. De que forma, então, que ela é produzida? A principal forma é pelo método químico. Então, a gordura interesterificada, ela é produzida por um processo chamado de interesterificação. Então, esse processo, ele consiste basicamente em alterar a estrutura, então, do triacilglicerol. De que forma, então, isso acontece? O triacilglicerol, ele é composto, então, por uma molécula de glicerol esterificada a 3 moléculas de ácidos graxos, que podem ocupar a posição SN1, SN2 e SN3. No processo de interesterificação, ocorre, então, a adição de um catalisador específico e, em temperaturas específicas, ocorre, então, o rearranjo desses ácidos graxos na molécula de triacilglicerol.
formando, então, uma nova molécula com propriedades tanto física-químicas que vão ser bastante diferenciadas. Então, as principais consequências desse processo de interesterificação, né, para a formação, então, dessa gordura interesterificada, são, primeiro, a predominância de ácido graxo saturado na posição SN2. Então, embora essa reestruturação de ácido graxo ela ocorra de forma aleatória, ela ocorra de forma randomizada, a gente percebe que existe uma certa tendência do ácido graxo saturado ocupar a posição SN2, que é a posição central. Então, cabe destacar que a posição central da molécula de triacilglicerol é a posição em que o ácido graxo é mais facilmente absorvido. Um segundo ponto importante dessa gordura interesterificada é a não formação de isômeros trans, o que para a indústria alimentícia é bastante interessante. E um terceiro ponto super importante é que somente a mudança desse ácido graxo na molécula de triacilglicerol já é suficiente, por exemplo, para aumentar o ponto de fusão. Isso também é interessante do ponto de vista tecnológico para a indústria alimentícia. Entretanto, o que o nosso grupo de pesquisa tem muito interesse em pesquisar e a gente está muito curioso em descobrir o efeito dessa gordura interesterificada é se ela consegue produzir algum efeito metabólico parecido, por exemplo, com a gordura trans. Né? Então, a nossa pergunta em relação a esse projeto é: será que a gordura interesterificada é realmente uma boa estratégia para substituir a gordura trans? Então, recentemente a gente publicou um trabalho e a gente viu que a gordura interesterificada ela é capaz de produzir efeitos deletérios em relação à homeostase glicêmica. Então, nesse trabalho especificamente, a gente trabalhou com roedores e o protocolo experimental, então, foi com camundongos da linhagem suíça, que foram recebidos com 3 semanas de vida, passaram por 2 semanas de adaptação com uma dieta controle. Então, eles foram aleatorizados em 4 grupos experimentais distintos. Esses 4 grupos, então, poderiam ser com uma dieta normolipídica, com 10% do VET à base do óleo de palma normal ou do óleo de palma interesterificado, e outros 2 grupos com dieta hiperlipídica, que poderia ser à base de óleo de palma natural ou óleo de palma interesterificado. O principal achado, então, desse trabalho foi que os animais que consumiram a dieta normolipídica, mas que tinha em sua composição o óleo de palma interesterificado, apresentaram uma intolerância à glicose muito similar aos grupos que consumiram a dieta high fat. E um outro achado também super preocupante em relação a esse estudo é que também os animais que consumiram uma dieta normolipídica que continha gordura interesterificada apresentaram menor sensibilidade à insulina, evidenciado então pelo ITT. E um outro ponto importante também a ser destacado é que a rotulagem da gordura interesterificada, diferente da gordura trans, ainda não é obrigatória. Então, a avaliação do real consumo desse tipo de gordura pela população ainda não é completamente elucidada. Então, diante de tudo que já foi descrito, especialmente já foi visto no nosso grupo de pesquisa, o objetivo, então, do meu projeto é tentar entender os mecanismos moleculares que estariam envolvidos por trás, então, dessa alteração de homeostase glicêmica promovida pela gordura interesterificada. Então, com relação aos 2 óleos que foram utilizados no meu projeto, foi o óleo de palma não modificado, ou óleo de palma convencional, e o óleo de palma interesterificado. Então, aqui nessa tabela, eu queria chamar a atenção que as 2 bases lipídicas são similares no conteúdo de ácidos graxos totais, tanto no ácido palmítico, que está presente em grande proporção, o ácido graxo oleico, que também está presente em grande proporção, assim como o conteúdo total de saturado, insaturado, monoinsaturado e poliinsaturado. Então, se as 2 bases lipídicas são iguais, o que vai diferir entre uma gordura e outra? É justamente a posição que o ácido graxo, então, vai ocupar na molécula de triacilglicerol. Isso a gente consegue observar, então, pela distribuição regioespecífica dessas 2 gorduras. Então, observem que no óleo de palma convencional, a posição de gordura saturada na posição SN2 é muito baixa. Entretanto, após o processo de interesterificação, ocorre uma transferência significativa de ácido graxo saturado para essa posição do triacilglicerol,
relembrando que é a posição que é mais facilmente absorvida pela mucosa intestinal. Bom, com relação ao protocolo experimental, ele foi utilizado o mesmo que sempre é utilizado, né, nos protocolos anteriores e que já foi descrito do artigo que foi recentemente publicado. A única diferença do meu protocolo é que foi utilizado, então, uma dieta hiperlipídica contendo 45% do VET de gordura. Em relação, então, aos parâmetros metabólicos, a gente observou, então, que o grupo controle inter, ou seja, o grupo que consumiu a dieta normolipídica contendo a gordura interesterificada, apresentou um discreto, mas significativo aumento de peso em relação ao grupo controle palma. Quando a gente avalia o consumo semanal e o coeficiente de eficiência alimentar, a gente percebe que entre os grupos em que houve somente a modificação da qualidade lipídica, não houve diferença significativa. Então, o que faz a gente pensar que esse ganho total de peso provavelmente não foi relacionado com o aumento da ingestão de ração. Em relação aos parâmetros de adiposidade, a gente também não observou nenhuma diferença entre os grupos, cuja única diferença foi a qualidade lipídica da dieta. Entretanto, a gente destaca que no compartimento subcutâneo, ou seja, o tecido adiposo inguinal, houve um aumento de 20% do grupo controle inter em relação ao grupo controle palma. Entretanto, essa diferença não foi estatisticamente significativa. Esses dados ainda são parciais, então o objetivo então, é aumentar o N para ver se, de fato, a gente encontra uma diferença significativa nesse parâmetro. Em relação aos dados de calorimetria indireta, eu destaco aqui os valores de volume de oxigênio e gasto energético. Então, em relação ao volume de oxigênio, o grupo CT-Inter apresentou esse parâmetro estatisticamente semelhante aos dois grupos de high-fat, e em relação ao gasto energético, o grupo CT-Inter apresentou esse parâmetro significativamente igual ao grupo high-fat palma. Então, o objetivo do meu trabalho foi tentar entender os mecanismos moleculares que poderiam estar envolvidos, então, nessa alteração do fenótipo glicêmico. Então, para isso, a gente fez a análise funcional da secreção estática de insulina em ilhotas isoladas. Então, essa etapa a gente está fazendo, está em andamento ainda, e vai ser, está sendo em parceria com o Laboratório de Pâncreas Endócrino e Metabolismo. E uma outra etapa importante para tentar entender esse mecanismo é avaliar a sinalização de insulina em tecidos periféricos. Então, com relação a essa primeira etapa, a gente avaliou, então, que a secreção estática de insulina, ainda no estímulo basal, a gente observa, então, uma hipersecreção de insulina no grupo CT-Inter e no grupo high-fat-Inter em relação ao grupo CT-palma. Nos outros estímulos, a gente não consegue observar ainda uma diferença significativa, entretanto, esse resultado ainda está em andamento. Nos próximos dias, a gente vai aumentar o N desse experimento para comprovar, então, essa evidência. Ainda em relação às ilhotas, a gente fez a avaliação do registro de oscilação de cálcio, que faz parte dessa via de secreção de insulina. Então, o nosso objetivo era ver se especificamente nesse ponto da via poderia ter algum tipo de alteração. Entretanto, a gente não conseguiu avaliar nenhuma diferença significativa, então, entre os grupos. Ainda em relação às ilhotas isoladas, em relação aos marcadores, aos transcritos relacionados à inflamação e a estresse de retículo, a gente consegue observar que o grupo CT-palma apresenta um aumento dos níveis de transcritos de IL-6 e de CHOP, que está relacionado, então, com o estresse de retículo. Em relação aos transcritos relacionados a marcadores lipogênicos, a gente observa que o grupo CT-Inter apresenta maior quantidade de transcrito de ácido graxo sintase em relação ao grupo CT-palma. Então, com relação a esses dados, a gente observa, então, que um aumento da secreção basal de insulina, tanto em CT-Inter, high-fat palma e high-fat-Inter, poderia ser aí um indicativo de resistência à insulina. E uma menor compensação das ilhotas frente à hiperglicemia nos grupos high-fat e high-fat-Inter poderia ser um indicativo de progressão para diabetes mellitus tipo 2.
O passo seguinte, então, foi avaliar a sinalização de insulina em tecido periférico, e aí a gente começa, então, com o tecido hepático. A nossa proteína, então, inicial de interesse foi a fosfo-AKT, que tem um papel central, então, nessa regulação da sinalização de insulina. Então, os animais que foram estimulados com 8 semanas de dieta à insulina, a gente consegue perceber que a imagem sugere que o conteúdo proteico de fosfo-AKT no grupo inter, que foi estimulado com insulina, é menor do que no grupo controle palmo, indicando aí uma possível tendência de resistência à insulina nesse tecido hepático. E com relação ao os grupos high fat, a gente também consegue observar uma tendência de menor conteúdo proteico, as imagens sugerem, né? Uma tendência de menor conteúdo proteico de fosfo-AKT no grupo high fat inter em relação ao grupo high fat palm. Então, como conclusões parciais, a gente mostra, então, que as evidências obtidas até o momento permitem concluir que a substituição do óleo de palma convencional pela palma intraesterificada ela promove um ganho de peso, sendo esse desfecho mais evidente em dietas normolipídicas, maior intolerância à glicose, evidenciado pelo GTT, aumento da secreção basal de insulina e de marcadores inflamatórios e lipogênicos em ilhotas, e evidência de maior resistência à ação insulínica no fígado. E aí eu termino com uma pergunta, né? A gordura interesterificada, do ponto de vista nutricional, ela pode ser considerada, então, segura? Essa é uma pergunta que a gente está tentando aí responder, e a gente espera, então, que a gente consiga achar caminhos e evidências que apontem para uma resposta mais segura. Gostaria de agradecer ao LabDIME, ao Laboratório de Pâncreas Endócrino e Metabolismo, à comissão organizadora e às agências de fomento. Obrigada. Obrigada, Raíssa. Parabéns pela apresentação. Agora, dando continuidade, a gente segue com a apresentação do Carlos. Carlos, tudo bem? A gente está te vendo. Pode compartilhar a tela, por favor. Conseguem me ouvir? Sim. Sim. Tá. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde. Meu português está um pouco devagar, então vou pedir paciência. Estão conseguindo ver a minha tela? Sim, Carlos, estamos vendo sim. Já posso começar? Pode. Boa tarde a todo mundo. Eu sou Carlos Poblete Jara, sou orientado pela professora Eliana Pereira de Araújo e co-orientado pelo professor William Belander. O nosso projeto é uma parceria com a University of Nebraska e a Unicamp. Foi desenvolvido no OCRC, especificamente no Laboratório de Sinalização Celular. E o título do nosso projeto é Matriz de fibrina e fibronectina acelera a cicatrização de feridas na pele de camundongos. Então, vamos iniciar com um pouco da definição das feridas, processo de cicatrização, a formação do tampão de fibrina, a nossa cobertura líquida de fibrina e fibrinogênio, contar um pouco como foi desenvolvida, os resultados para terminar numa breve conclusão. Uma ferida é a perda da continuidade da estrutura da pele. Quando a pele perde a sua continuidade, múltiplas vias de sinalização inflamatórias iniciam o processo de cicatrização. A primeira fase é a fase de hemostasia, onde as fitas de colágeno e o fator tisular se ligam com seu receptor, especificamente as integrinas. Essa foto aqui é uma foto publicada na Nature sobre um tampão de fibrina, uma microscopia eletrônica, e ela mostra como as plaquetas e células imunes se aderem ao tampão de fibrina. E, bom, o tampão de fibrina, ele é diferente, ele é uma matriz transitória, diferente da matriz dérmica, mas é bem parecida com o tecido granulatório em termos de fitas de fibronectina
E no tampão de fibrina, a fibrina encontra-se em uma proporção 10 vezes fibrina e 1 vez fibronectina. Eu estou contando isso porque o desenvolvimento da nossa matriz, do nosso liquid bandage, é baseado numa modificação nessas proporções. E é claro que na ferida existe sinalização de interleucinas. Vocês têm descrito no nosso simpósio como proteínas sinalizam, ácidos graxos sinalizam. Porém, eu quero trazer uma perspectiva diferente, como uma matriz extracelular, seja ela transitória ou permanente, também sinalizam. Então, onde a célula está se desenvolvendo, as matrizes extracelulares que essas células têm contato, como elas sinalizam através das integrinas. E temos, de fato, definido várias famílias de integrinas como receptores de colágeno, então integrinas que estão detectando, sentem o colágeno ao redor, e o colágeno sinaliza ao interior das células, como a fibronectina e o fibrinogênio, que são as proteínas que formam o tampão de fibrina, como elas têm receptores específicos ou integrinas específicas, como é a integrina ITGA5 ou alfa-5 beta-1 integrin. E temos receptores específicos para a fibronectina. Aqui temos uma ferida de camundongo, esse espaço aqui preto, e diferentes dias, dia 0, dia 2 e dia 4. Então, vocês podem ver que existem duas áreas diferentes. A que fica em contato direto com o tampão de fibrina e a área que fica um pouco mais longe do tampão de fibrina. E aquela que fica em contato direto, com a progressão dos dias, aumenta ou hiperexpressa a integrina alfa-5, que faz sentido porque fica em contato com o tampão de fibrina. E aqui uma progressão de novo até o fechamento total, a criação da ferida, e vocês podem observar essa hiperexpressão de integrinas em contato direto com o tampão de fibrina, e como ao redor também é sinalizado a proliferação, isso emerge BRDU. Aqui um cell tracing em vivo, temos aqui o tampão, a ferida, onde fica o tampão de fibrina, e existem duas áreas, a migrativa, que fica em contato direto com o tampão, e a proliferativa, que fica um pouco mais longe da ferida. E qual que foi, então, o nosso objetivo? A nossa hipótese foi desenvolver, criar uma nova matriz de fibrina e fibronectina em um ratio, uma razão diferente da fisiológica. Então, esse ratio de 10 vezes fibrina para 1 fibronectina, nós deixamos 1 para 1. Então, incrementamos várias vezes a concentração de fibronectina e chamamos esse band-aid líquido como complexo. Também criamos outro curativo, que foi utilizar uma modulação pós-transcripcional da fibrina, que chamamos de gama-gama prime. E aqui os nossos resultados. O primeiro que a gente fez foi uma trombolestografia. Caracterizamos esses band-aid líquidos para ver a resistência deles, até achar o setting adequado. Testamos estabilizadores, como é o fator número 13 da coagulação. Aqui vocês podem ver a curva da estabilidade do band-aid líquido. E aqui uma imunofluorescência de fibrina e fibronectina no setting final que a gente escolheu por causa da estabilidade do tampão. Então, emerge a fibrina e a fibronectina em vermelho. E vocês podem ver como foram criados clusters
como a fibronectina vai se agirindo, ela vai se incorporando à formação do tampão de fibrina. Testamos essas matrizes em vivo, in vitro, e identificamos que aumenta a proliferação quando incorporamos e aí incrementamos a fibronectina. Provamos em células em fibroblastos e em UVEX e conseguimos identificar um padrão similar de proliferação. O seguinte passo foi avaliar, testar esses band-aids líquidos em animais. Então, trabalhamos com camundongo C57, de 8 semanas, alimentados com chá. Criamos 2 feridas no dorso dos animais, tratamos por 9 dias e coletamos os tecidos no dia 11 e tratamos com essas matrizes que eu já contei para vocês, que é o complexo, onde aumentamos a fibronectina e ao band-aid de fibrina modificada. O primeiro resultado foi polimerizar em vivo, porque polimerizar dentro da sala de culturas é diferente de polimerizar dentro de um contexto de feridas, onde tem proteases e outras enzimas agindo. Então, conseguimos, depois de 2 minutos, que a nossa matriz ficou em formato de gel, conseguiu se polimerizar dentro da ferida. Tanto no dia 0 quanto no dia 4, conseguimos o mesmo resultado. E sobre se existe alguma diferença no tempo de cicatrização, aqui os dias de cicatrização, então 2, 4, 6 até o dia 11, e os diferentes tratamentos, o complexo e o gamma prime. Conseguimos ver que no dia 4, quando o controle ainda ficava aberta, a ferida no dia 6, após a ferida, o complexo já tinha alguns animais, não todos, mas alguns animais tinham fechado totalmente, e resultado similar foi com o gamma prime, embora só o complexo teve uma diferença significativa no dia 6. Nos outros dias, os tratamentos ficaram bem similares no fechamento total. Do mesmo modo, a área da ferida diminuiu com o tratamento com um band-aid líquido do complexo, comparado com os outros tratamentos. Os queratinócitos que formam a papila dérmica migrativa inicial, eles mostraram maior afinidade com o complexo. Então, aqui um corte transversal, esse é a borda da ferida, daqui até aqui. Então, esse corte foi no dia 2 após criar a ferida. Então, tudo isso aqui é tampão de ferida, por causa da coleta tem um pouco de músculo. E aqui uma magnificação, um zoom da borda. Vocês podem ver que no complexo criou-se uma papila dérmica, do mesmo modo que o tratamento gamma prime, mas no controle essa migração no dia 2, ela ainda não cria essa papila dérmica. No dia 6, após o ferimento, no dia que a gente teve uma diferença significativa, o complexo mostrou um fechamento total. Aqui a borda, aqui o centro da ferida, então tem queratinócitos acima de uma matriz mais definitiva. No entanto, o grupo controle ainda não fecha a ferida e o grupo gamma prime ainda também não fecha totalmente. A seguinte pergunta foi se existe alguma diferença no conteúdo de colágeno. Em azul, vocês podem ver a deposição de colágeno total. Então, a pele íntegra é altamente concentrada, apresenta bastante colágeno. No entanto, o centro da ferida ainda não tem muita deposição de colágeno.
e não teve diferença na deposição de colágeno nem quando comparado com o controle aos nossos tratamentos. Então, a seguinte pergunta foi, ok, não tem diferença, mas será que tem diferença na qualidade desse colágeno que foi depositado? Analisamos com Precocirius Red, onde vermelho marca colágeno tipo 1 e o verde marca colágeno tipo 3, e conseguimos identificar que no grupo tratado com o complexo apresentava maior quantidade, maior deposição de colágeno maturo. Isso tanto no dia 6 quanto no dia 11 após da ferida. E também analisamos algumas citocinas inflamatórias, sinais inflamatórias, como a IL-1-beta, onde conseguimos identificar que aqui em azul escuro é o complexo e o vermelho é o gamma prime. Conseguimos identificar uma queda significativa na IL-1-beta no dia 6, onde está o fechamento total da ferida, também da IL-6 e da F480, que é o marcador de macrófagos. O receptor da proteína C é um receptor que está envolvido na coagulação. Então, conseguimos identificar anticoagulação, realmente, não na coagulação, nos processos de impedir a criação de novos coágulos. Então, no dia 6, quando a ferida totalmente fechou, identificamos um aumento desse receptor nos grupos tratados com o complexo. Do mesmo modo, diminuição da MCP1 no dia 6 e a MMP9, que é uma metaloproteinase que remodela o tecido cicatricial. Identificamos um aumento significativo no dia 11, sugerindo um estado de remodelação mais avançado quando comparado com os outros tratamentos. Aqui interessante é que a integrina 5, que é aquela que os queratinócitos utilizam para a migração na matriz transitória, ela está diminuída no dia 6. Mas isso é muito interessante porque isso sugere que os queratinócitos já não precisam migrar mais. E efetivamente foi nesse dia que a grande maioria dos animais tinha fechado a ferida, então não precisaria mais genes para produzir a proteína final. E, do mesmo modo, a FLRT2, ela também sinaliza a migração e alguns fatores de crescimento também estariam diminuídos, porque não teria mais crescimento, porque a ferida teria fechado. Então, como conclusão, o nosso curativo de fibrina forma uma matriz 3D no leito da ferida. A fibronectina forma as nanofibras junto com a fibrina, e esses nanocluster podem estimular as células endoteliais, como a gente viu na cultura em 3D, junto com os fibroblastos e os queratinócitos que a gente viu no processo de cicatrização in vivo, para finalmente promover a migração, sobrevivência e proliferação, resultando em uma cicatrização mais rápida e de melhor qualidade. Muito obrigado ao professor, ao CRC pelo convite e é isso. Agora, dando continuidade, a gente vai para Cristiane Santos. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pode compartilhar sua tela, por favor. Vou compartilhar a tela. Foi, gente? Foi.
E aí só deixar em maior aumento, isso. E 15 minutos, Cristiane, por favor. Ok, então, pessoal, vou falar brevemente, porque o nosso tempo é curto. Meu nome é Cristiane, eu sou aluna de doutorado aqui do centro e eu sou orientada pelo professor Bosqueiro. E hoje eu vou falar para vocês, então, um pouquinho, só alguns resultados que eu tenho acerca do meu projeto de doutorado, que avalia, então, os efeitos da dexametasona durante a gestação sobre a capacidade de recuperação do pâncreas endócrino da prole, lá na vida adulta. E quando a gente fala de gestação, de prole, de vida adulta, logo nos vem à cabeça aquele conceito de programação metabólica, programação fetal, que alguns colegas já falaram anteriormente, já debateram bem. Sucintamente, esse conceito, ele fala sobre o quão alguns insultos durante o nosso desenvolvimento, principalmente durante o período intrauterino ou pós-natal precoce, podem aumentar a nossa suscetibilidade para o desenvolvimento de doenças crônicas lá na vida adulta. Entre esses fatores já está bem estabelecido que restrição proteica, diabetes gestacional, exposição a vários químicos ou tóxicos podem sim prejudicar a homeostase glicêmica da prole na vida adulta. Mas especial importância eu quero dar hoje é para esse efeito aqui, para o excesso de glicocorticoides durante a gestação. Vocês devem estar se perguntando em que situações a gente observa um aumento, uma exacerbação dos níveis de cortisol ou glicocorticoide durante a gestação. A gente observa isso principalmente em situações de estresse, né, durante a gestação, assim como situações de desnutrição ou restrição proteica também aumentam os níveis de cortisol no caso humano. Outras situações onde faz-se necessário o tratamento com glicocorticoides sintéticos, tais como a dexametasona, a gente também observa, então, um aumento desse hormônio plasmático materno. E, para proteger, então, na tentativa de proteger a prole do excesso desse glicocorticoide, existe uma importante enzima na placenta chamada 11-beta-HSD2. Essa enzima é responsável pela inativação, então, desse cortisol, do glicocorticoide endógeno. Porém, essa enzima não tem qualquer afinidade pelos glicocorticoides sintéticos, tais como a dexametasona. E esse glicocorticoide, então, ele simplesmente chega lá, vai até o feto. E qual que é o grande problema disso? O grande problema disso, como alguns colegas já falaram, é que o excesso de glicocorticoides para o feto leva a um fenótipo de baixo peso ao nascer, que está, sim, relacionado com disfunções metabólicas lá na vida adulta. Bem, diante de todo esse conhecimento, nós pensamos na seguinte pergunta: será que a dexametasona, durante a gestação, poderia prejudicar a plasticidade das células beta-pancreáticas na vida adulta? Bem, quando a gente fala de plasticidade, é algo que a gente precisa ter um modelo, é algo que a gente precisa induzir para poder ver esse remodelamento. Então, para a gente poder acessar essa questão de ver o efeito da DEXA sobre a plasticidade pancreática, nós escolhemos um modelo de STZ, de administração de streptozotocina em neonatos. Como que funciona? Vocês provavelmente sabem que a streptozotocina é uma droga que mata as células beta e que possibilita a gente, então, ter um modelo de hiperglicemia em laboratório, né? Para quem trabalha com diabetes, beleza. No entanto, quando a gente administra strepto em neonatos, o que é possível ver é um fenótipo de hiperglicemia transitória. Por quê? Porque a strepto em neonatos promove uma ablação da massa de células beta, seguido por um processo de recuperação da massa de células beta em roedores. Então, para acessar essa plasticidade pancreática, nós utilizamos esse modelo de STZ em neonatos. E a nossa hipótese aqui foi a seguinte, que o tratamento com dexametasona durante a gestação prejudicasse a capacidade de recuperação da massa de células beta dessa prole lá na vida adulta, deixando ela mais suscetível à intolerância à glicose ou prejuízos funcionais. Então, para testar essa hipótese, nós trabalhamos com camundongo C57 Black, com prens, né, fêmeas prens, e tratamos essas prens durante o último terço da gestação com dexametasona ou solução veículo para os controles, durante os últimos 6 dias. Beleza, após o nascimento dessas proles, nós tratamos as proles agora com streptozotocina, uma única dose no dia 6 de vida, ou seja, nesse período neonatal precoce.
formando, então, 4 grupos experimentais: controle, controle, mãe controle, prole controle, controle STZ, DEXA controle e DEXA mais STZ, o nosso grupo experimental. E acompanhamos, então, essas proles até elas completarem 7 meses de idade, verificando o que estava acontecendo aí, se teve essa recuperação, se não teve, se a DEXA prejudicou a recuperação dessas células beta. E vamos lá para o que a gente achou até então. Esse gráfico, gente, ele é um gráfico de caracterização porque ele mostra o efeito da dexametasona nas mães durante a gestação. E o que a gente observa aqui é que o tratamento com dex, ele leva a uma redução do ganho de peso materno, né? O que já está bem estabelecido e a gente viu que, de fato, nosso tratamento funcionou. Mas mais interessante que isso é observar que a dexa, durante a gestação, levou a uma redução, do peso corpóreo, levou a uma redução do peso ao nascer dessas proles. Levou a um fenótipo, né, de redução do peso ao nascer. E esse baixo peso não está relacionado com o tamanho da ninhada ou com a proporção de macho ou fêmea na ninhada, né, que poderia alterar. Não, é um efeito direto da dexametasona. Então, acompanhando esses animais, né, ao longo da vida deles, nós analisamos eles pela primeira vez com 25 dias de idade. 2 semanas após a aplicação da streptozotocina, a fim de avaliar algum efeito inicial nos primeiros dias de vida, né? Será que a dexa tem algum efeito nesses primeiros dias? Pois então, nós fizemos um teste de tolerância à glicose. E o que a gente viu é que a dexametasona não teve qualquer efeito nesses primeiros dias de vida, mas que a streptozotocina, como imaginávamos, promoveu uma intolerância à glicose devido, então, a uma ablação da massa de células beta-pancreáticas. Ou seja, nós induzimos a strepto para promover, de fato, essa ablação da massa de células beta-pancreáticas, né? E ver se lá na frente ocorre ou não essa recuperação e se a dexa prejudica essa recuperação. Até então, com 25 dias, nós vimos que, de fato, ocorreu essa ablação, como observado por essa imagem aqui de imunomarcação para insulina, a gente observa que ilhotas de animais tratados com strepto tem menos marcação para insulina do que uma ilhota de um animal controle, ok? Muito bem. Então, nós continuamos acompanhando essas proles até elas completarem 7 meses de idade. E esse gráfico aqui, ele mostra para a gente os valores glicêmicos dessas proles. E aqui a gente consegue ver que ambos os animais, eu adoro esse gráfico, tratados com strepto, apresentaram hiperglicemia com 30 dias de idade. Beleza. No entanto, os animais tratados apenas com streptozotocina foram capazes de recuperar esses valores glicêmicos ao longo do tempo. De modo que 6 meses após a aplicação da strepto, eles apresentavam valores glicêmicos semelhantes à condição controle. No entanto, isso não aconteceu com os animais oriundos de mães dexa. Essa recuperação da hiperglicemia ao longo do tempo não aconteceu. E nesse gráfico aqui fica mais claro, No gráfico da esquerda, a gente observa a glicemia dos animais com 30 dias de idade, por efeito da strepto, né? Uma hiperglicemia, beleza? 7 meses depois, apenas os animais tratados com a combinação dos insultos não foram capazes de recuperar esses valores glicêmicos. Cris, mas esses são valores basais. De fato, pessoal, é um valor basal. Se vocês querem ver um valor de glicose após um desafio com glicose, a gente também tem. Então, com 7 meses de idade, nós fizemos um teste de tolerância à glicose desses animais e nós vimos que, mesmo com 7 meses depois, ambos os animais tratados com STZ ainda eram intolerantes à glicose. No entanto, os animais que receberam ambos os insultos, né, DEXA e STZ, são mais intolerantes à glicose do que os respectivos controles. Ou seja, existe alguma coisa singular nesses animais que deixa eles mais intolerantes à glicose. Então, nós perguntamos o que está relacionado com essa maior intolerância à glicose nesses animais. Obviamente que a primeira coisa que a gente fez foi analisar os níveis de insulina e glucagon plasmáticos. E o que isso indica para a gente? Se a gente avaliar os níveis de insulina plasmáticos, 30 minutos após um desafio com glicose, a gente vê que esses animais, de fato, têm uma redução dos valores de insulina plasmáticos associados com o incremento dos valores de glucagon, o que corrobora, então, para esse fenótipo de maior intolerância à glicose. No entanto, como bons leitores que vocês são, vocês devem estar se perguntando se essa maior intolerância à glicose não está relacionada com algum prejuízo na sensibilidade periférica à insulina. E para isso, então, nós investigamos a sensibilidade periférica à insulina a partir de um teste de TT e da mensuração de proteínas envolvidas com a gluconeogênese hepática e não vimos qualquer alteração na sensibilidade periférica à insulina. Ou seja, esses animais tratados com DEXA mais strepto, de fato, apresentam um incremento na intolerância à glicose e parece ser pâncreas, porque não é periférico.
Pois bem, nós seguimos em frente e analisamos como que está a morfometria do pâncreas, né? Analisamos a morfometria da ilhota. Será que os animais tratados com a combinação dos insultos tiveram prejuízo nessa recuperação da massa de células beta que os torna, então, mais intolerantes à glicose? E, chegando aqui, então, nesse momento, fizemos uma imunomarcação para insulina, glucagon, somatostatina dos animais com 7 meses de idade e não observamos qualquer efeito aditivo da dexametasona na massa de células beta. O que a gente observa aqui é que 7 meses após a estrepto, ambos os grupos que receberam estreptotocina conseguiram uma recuperação parcial na massa de células beta. Se vocês observarem a imunomarcação para as ilhotas, os animais tratados com estrepto, eles apresentam uma marcação de insulina perfeitamente igual à condição controle, ou seja, foi possível observar ao longo do tempo, então, essa regeneração parcial sem qualquer efeito aditivo da Dexa. Beleza. Bem, se a Dexa não está prejudicando, então, a massa de células beta e esses animais ainda apresentam intolerância à glicose, o que será que está envolvido com essa intolerância? Será que é realmente a função dessas células beta? Para ver se é a função das células beta, nós fizemos, então, um teste de secreção de insulina in vitro com essas ilhotas. Então, para isso, nós fizemos um desafio com glicose e com KCl e observamos a secreção de insulina na ilhota desses animais com 7 meses de idade. E o que a gente observa aqui, gente, é que, de fato, os animais tratados com a combinação dos insultos apresentam uma redução na secreção de insulina, tanto com glicose quanto após o estímulo com KCl. E é importante falar nesse momento que a alteração na secreção de insulina desses animais, apenas desses animais, não está envolvido com a alteração no conteúdo total de insulina ou na expressão do gene da insulina. É puramente um efeito aí no mecanismo de secreção de insulina. E a partir desses dados aqui, de outros que nós temos, né, nós analisamos alguns genes relacionados com... Nós analisamos alguns genes relacionados com os processos de secreção de insulina, alguns genes alvos. E o que nós encontramos aqui? Entre os nossos genes alvos, nós encontramos algo que nos chamou muita atenção, que foi o HNF4-alfa. Bem, esse gene ele foi modulado pelo nosso tratamento e nós gostaríamos de tirar a prova real para saber se de fato ele está envolvido no nosso modelo experimental. Para isso, nós trabalhamos com animais knockdown para o gene do HNF4-alfa específico nas células beta pancreáticas, utilizando uma linhagem CRELOX. Acho que vocês já entenderam um pouco desses animais ao longo das apresentações anteriores. Então, utilizando essa linhagem de animais CRELOX para knockdown do gene HNF4-alfa nas células beta pancreáticas, nós observamos que, no traçado vermelho, vocês observam aqui, que os animais tratados com DEXA mais STZ, no knockdown para o gene HNF4-alfa, são mais intolerantes à glicose do que os animais tratados apenas com dexametasona mais estrepto, que apresentam um perfil normal de expressão do HNF4-alfa. Mostrando, então, que o HNF pode ser um alvo, sim, envolvido no nosso fenótipo encontrado pelo tratamento com dexa mais estrepto. Então, para tentar observar se o HNF4-alfa poderia estar sendo epigeneticamente modulado, né, lá da mãe para o feto, pelo efeito da dexa, nós resolvemos investigar o perfil de metilação na região promotora do gene HNF4-alfa na ilhota desses animais. E o que a gente observa, né, para nossa surpresa, é que os animais tratados com DEXA não tiveram qualquer efeito na metilação do HNF4-alfa ou de outros genes analisados. Mas que, embora o HNF4-alfa ele não esteja sendo epigeneticamente modulado através de metilação, ele foi metilado através do tratamento com estreptozotocina neonatal. O que isso diz para a gente? Isso diz para a gente que não apenas, né, confirmando as hipóteses, né, não apenas insultos durante a gestação, mas também nos períodos neonatal precoces podem levar a alterações epigenéticas e mudar ou aumentar a suscetibilidade do fenótipo da prole na vida adulta. O que eu quero falar, qual que é a mensagem que eu quero passar para vocês com esses dados que nós temos até o momento, desses resultados parciais?
A mensagem que eu quero passar para vocês é que a DEXA, durante a gestação, ela aumenta a suscetibilidade para a disfunção das ilhotas das células beta-pancreáticas. Por que eu falo suscetibilidade, pessoal? Porque se a gente analisa os animais tratados apenas com DEXA, que não receberam qualquer insulto ao longo da sua vida, que tiveram uma vida saudável, tá ok, eles são normoglicêmicos. Agora, um animal que veio de um tratamento pré-natal com DEXA, que foi tratado com um novo insulto na sua vida, ele é mais suscetível a alterações, então, no metabolismo glicêmico, apresentando uma intolerância à glicose exacerbada. E é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, e eu quero agradecer à minha equipe, do pessoal do meu laboratório, e também a todos vocês que tiveram a paciência de assistir a gente aí, pela oportunidade da apresentação. Obrigado, gente! Obrigada, Cristiane. Você foi muito didática na sua apresentação, parabéns. E agora a gente abre para a sessão de perguntas. A gente escolheu uma pergunta para cada participante, e depois, se vocês quiserem entrar lá no canal do YouTube, no chat do YouTube, e continuar respondendo as perguntas também. Bom, a primeira pergunta para o Vinícius foi a Marina Martins, que enviou para a gente, e ela disse: vocês chegaram a avaliar ou sabe se existem alterações dos mecanismos de ejeção de leite das fêmeas LP, do grupo LP? Então, eu avaliei só macho, né, da prole. Eu imagino que ela tá falando da prole LP, né, fêmeas de prole LP. Isso. Infelizmente não, a gente, claro que a gente já sabe que a programação é mais susceptível em machos, mas claro que ocorre de uma certa maneira em fêmeas, mas infelizmente a gente acabou não avaliando esse tipo de parâmetro em fêmeas. Mas é necessário a gente começar a estudar mais fêmeas, principalmente quando se trata de programação fetal, né? Sim. Obrigada, Vinícius. Agora a próxima pergunta é para a Raíza, da Franciele Barreiro. Raíza, excelente apresentação. A gordura intestificada seria, então, um possível disruptor endócrino? Olha, a gente precisa aprofundar mais as análises, né, para poder fazer essa conclusão. O que a gente pode concluir é que os resultados que a gente tem até agora é que a gordura interesterificada, de algum modo, que a gente ainda não sabe, ela é capaz de produzir, sim, efeitos deletérios no metabolismo, especialmente em relação à homeostase glicêmica, mas para avaliar, sendo como um disruptor endócrino, teria que aprofundar mais essa análise para afirmar isso com certeza. Certo, Raíza, muito obrigada. Próxima pergunta para o Carlos, da Josiane Morari. Carlos, como vocês explicam os resultados da IL-6 no dia 11, na expressão gênica, no PCR? Muito obrigado pela pergunta, Josi. Bom, como vocês sabem, a IL-6 ela tem uma função, uma característica de ser pleiotrópica, então ela vai mudando. A gente esperava que no início aumentasse a IL-6 porque ela segue a curva da TNF, mas acreditamos que o efeito da fibronectina e o fibrinogênio, que é uma sinalização inflamatória, ela sinaliza inflamação, esteja interferindo com a sinalização da IL-6 no final. Embora a gente não discutiu isso, mas foi uma boa colocação para a gente ir atrás. Obrigado, José. Obrigada, Carlos. E agora, para encerrar aqui, uma pergunta para a Cristiane, Thaís que enviou essa pergunta, e ela diz: os efeitos de diferentes doses de streptomicina poderiam modular os resultados encontrados nos seus modelos? Acho que está com o áudio fechado, Cris. Então, gente, com certeza, antes de eu começar a trabalhar com esse modelo, eu passei bastante tempo fazendo uma padronização de dose. Por exemplo, se eu administrasse streptozotocina em animais com 4 dias de idade, eles morriam. Aí, com 6 dias, não morriam. Aí, com uma dose de 100 miligramas, não recuperava, não promovia a regeneração, matava quase tudo. Com uma dose de 80, também não. Aí, com uma dose de 50, foi um efeito que a gente conseguiu ver essa regeneração parcial do pâncreas endócrino. Eu só queria falar uma coisa também, que isso foi em camundongo, tá? Que não tinha nada com estrepto em camundongo. Quando a gente fala desse modelo de regeneração, a gente vê muito em rato. E em rato, isso acontece em 2 meses, é muito rápido o processo. E com uma dose, inclusive, maior.
Cristiane, eu tenho uma pergunta para você. Um dos problemas maiores com o uso de corticoide em seres humanos e mulheres grávidas é que quando vai chegando próximo da época do parto e acontece algum problema, e o obstetra precisa planejar um parto um pouco mais precoce, eles utilizam alguns dias de corticoterapia para acelerar a maturação da criança. E você sabe se esse período curto, porque são poucos dias que eles utilizam, isso já tem um impacto no distúrbio pancreático e na secreção de insulina da criança depois, e depois quando ela fica adulta? Então, pelo que eu li na literatura, esse período é de no máximo 2 dias. É claro que essa mulher chega em trabalho de parto prematuro, uma dose altíssima é dada, no máximo 2 doses no período no intervalo de 12 horas, para acelerar a maturação do pulmão do feto. O fato é que em humanos, nos trabalhos que eu tenho lido, inclusive do Karolinska, lá da Suécia, que eu entrei em contato com eles fizeram análise, olha que legal, de humanos adultos que utilizaram glicocorticoide porque eles tinham um problema, como que eu falo? É um problema na adrenal durante o desenvolvimento, sabe? Eu esqueci o nome da doença agora, mas é um problema congênito da adrenal. Aí eles tinham que fazer uso de glicocorticoide contínuo por muito mais tempo que 2 dias, né? Durante a gestação quase toda. E esses indivíduos na vida adulta sim apresentavam intolerância à glicose. Foi o que eles observaram, né, nos gráficos que eles mostraram. Eles também tentaram investigar algum mecanismo epigenético, mas eu não consegui encontrar nada muito conclusivo em humanos. Perfeito, obrigado. Obrigado a todos pelas ótimas apresentações. Vamos em frente? Isso. E a gente convida o pessoal também a continuar respondendo as perguntas lá no chat do YouTube. Isso, então. Tem mais perguntas para vocês, daí vocês podem sair dessa sala, voltam para o YouTube e respondem para o pessoal. Isso, perfeitamente.